Olá pessoal, Deus abençoe a todos, hein? Poderosamente, abundantemente. Você sabe que hoje em dia há muitos pregadores e muitos desses pregadores pregam a palavra apenas para aparecer, pregam a palavra apenas para causar escândalo, briga, rivalidade. Alguns pregam a palavra para arrastar multidões, mas não para Cristo, mas para si, para ganhar like, para ganhar visualizações, para aparecer. E nos dias de Paulo não era diferente. O apóstolo Paulo aqui em Filipenses, capítulo 1, do versículo 15 ao 18, ele diz assim, ó: é verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade. Ou seja, na época dele, tinha alguns que pregavam o evangelho por inveja. Um exemplo, eles viam Paulo pregar, arrastando multidões de pessoas com a pregação que o Espírito Santo colocava, inspirava ele para falar. E eles queriam o mesmo. Eles não queriam ganhar alma, eles queriam arrastar multidões, ganhar nome, ganhar fama. Estão movidos por inveja e não por um desejo ardente de ganhar a alma, de levar a salvação ao sofrido, a palavra de vida àqueles que se encontram mortos no pecado. Eles estavam movidos de inveja. Era apenas para aparecer. E tinha aqueles que pregavam por rivalidade, ou seja, eu quero ser melhor do que aquele pregador. Eu quero falar melhor. Eu tô certo, ele tá errado. E causava aquela contenda, aquela briga, aquelas discussões que a gente vê hoje em dia. Você vê muitos pastores que são rivais um do outro. Estão ali se debatendo. Em vez de focar em ganhar alma, em falar mesmo da palavra, estão brigando na internet. Estão se debatendo. Há aqueles que realmente estão ali combatendo as falsas palavras. Mas há aqueles que realmente você vê que só quer rivalidade, só quer aparecer e mostrar ser melhor do que o outro pregador. Mas Paulo continua dizendo assim, ó, mas outros os fazem de boa fama. Ou seja, no meio de todos esses pregadores que pregam por inveja, pregam por dinheiro, pregam para aparecer, por rivalidade, há aqueles que pregam de boa vontade, com as verdadeiras intenções, movidos realmente pelo Espírito Santo, para salvar almas, para levar palavra de vida, palavra de luz, para resgatar aqueles que estão nas trevas. E Paulo ele continua dizendo assim, ó, estes os fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do evangelho, ou seja, esses pregam com amor, não pregam para ganhar dinheiro. Para eles não importa dinheiro, se tem uma multidão de pessoas ouvindo ou vendo ele pregar. O que importa é que ele está fazendo aquilo que agrada a Deus, que vai salvar vidas, arrancar vidas do inferno. Então ele ama, ele faz porque ele ama. Ele faz porque realmente é o chamado que o Espírito Santo colocou dentro dele. E para ele não importa se é 10, se é uma, se é 1000, se é 10.000. O importante é que ele está ali arrancando a alma das garras do diabo. Aí no versículo 17, Paulo ele continua dizendo, aqueles que pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Ou seja, Paulo, ele olhava aquilo e ficava indignado. Ele via que tinha pessoas que pregavam a Cristo por ambição egoísta, ou seja, não para Cristo, mas para mim. Eu quero trazer as pessoas para mim. Eu quero o dízimo, as ofertas, ou seja, ele pregava para ele. Ele ganhava as pessoas para ele e não para Cristo.
não para Cristo. E a gente vê muitos assim. Você vê que o nome daquele pregador talvez aparece mais do que o nome do Senhor Jesus. Você ouve mais falar dele, você vê ele mais falando dele do que de Jesus. Talvez você conheça um pregador assim, ou já viu. Aí ele termina dizendo, mas, que importa? Ele faz essa pergunta. E aí, o que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me. Por mais que tenha pessoas más intencionadas pregando o evangelho, o importante mesmo é Jesus ser pregado. Porque por mais que tenha aqueles ali que não estão com sinceridade, mas se a pessoa crê na palavra de Deus, crê no evangelho, ela será salva. Mas de uma coisa eu tenho certeza, e você também pode ter certeza, esses que pregam a palavra de Deus não com sinceridade, mas por rivalidade, por inveja, por ambição egoísta, ambição própria, eles hão de prestar conta com Deus. Deus irá cobrar eles cada alma, cada palavra que saiu da boca deles que Cristo não disse para eles pregar. Não falou para eles falar aquilo. Como Deus ele fala, né, com o iníquo. Por que você colocou as minhas palavras na sua boca, se eu não mandei? Então Deus ele vai prestar conta com essas pessoas. Mas você procure os verdadeiros. Procure aquele que prega com sinceridade. Você consegue saber quem está pregando com sinceridade por causa das atitudes, das ações. Porque quem está ali pregando de verdade quer o seu bem, não vai querer arrancar seu dinheiro, não vai querer arrancar o seu couro. Então, procure os verdadeiros. Peça a Deus, oh meu Deus, me ajuda a encontrar alguém que pregue realmente a palavra, que ensine verdadeiramente a palavra. Deus coloca ali na sua frente. Deus não colocou Filipe na frente do eunuco que estava ali buscando entender a palavra, e Deus colocou Filipe ali, Jesus colocou Filipe ali na frente. Então faça o mesmo, que Deus vai enviar ali um homem de Deus verdadeiro. Ou se não enviar, meu amigo, você tem a palavra, você tem a Bíblia, é o mais importante. Medita nessa palavra, pega ela, lê ela, busque aprender do próprio Deus, porque a palavra é dele. E se ele não mandar ninguém, ele mesmo te ensina, o Espírito Santo fala com você. Há pessoas que dentro de uma cadeia onde não tem lugar para pregadores entrar, ou não tem nenhum pregador, mas ali dentro da cadeia tinha uma Bíblia. Aquela pessoa, aquele preso, ouviu e foi transformado, foi mudado. Ele leu aquela palavra e aquilo entrou dentro dele e ele foi transformado. Faça o mesmo, medite na palavra, até para você não ser enganado, iludido por ninguém. Que Deus abençoe você poderosamente. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e compartilhe para que essa mensagem chegue a alguém que precise ouvir. Nos ajude a levar a luz ao mundo. Que Deus abençoe.